Esse aqui é basicamente um quadro, né, sobre crise de identidade. Eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho feito muitas coisas, mas não dá tempo de ficar falando sobre tudo aqui no vídeo, senão fica muito longo, então eu vou falar de uma coisa hoje, é a escrita terapêutica. Escrever é libertador, completamente libertador. Só que, porém, eu não simplesmente vou lá e escrevo tudo o que eu tô sentindo em relação a qualquer coisa. Eu fiz uma divisão dentro de mim mesma. Então, eu separei a minha vida por áreas. E eu separei basicamente a área de relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais com a minha profissão, as profissões que eu tive, os trabalhos que eu tive, um relacionamento com a minha família, tanto com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, relacionamentos familiares. Então, eu fui escrevendo sobre cada área e fui botando tudo pra fora, mas de uma forma mais organizada. Então eu peguei a área do relacionamento e comecei a escrever sobre todos os relacionamentos que eu tive, sobre todas as pessoas que eu me relacionei, sobre padrões de comportamento que eu tinha e que essas pessoas tinham. Então essa foi a forma de eu entender que tipo de pessoa que eu atraía pra mim e como que eram esses relacionamentos e como eu me comportava dentro desses relacionamentos. E isso foi libertador, porque eu pude organizar tanto a minha cabeça quanto os meus sentimentos. Eu fiquei tão fascinada pela escrita terapêutica que eu queria já abrir um canal sobre isso, falar sobre isso, vender sobre isso, mas eu tive que entender que era um processo meu que eu estava vivendo e que não necessariamente eu precisava ficar falando sobre aquilo para as pessoas, mas realmente foi muito libertador. E se você puder fazer escrita terapêutica, faça, porque isso ajuda muito. Inclusive, eu uso a escrita dentro do meu negócio, porque eu escrevo quais são os meus planos, os meus projetos, quais são os conteúdos que eu vou gravar, eu escrevo quais são as metas e aonde eu quero chegar, eu escrevo exatamente tudo que eu preciso escrever dentro do meu negócio. Por isso que eu falo que não tem como fugir do empreendedorismo e do autoconhecimento, que no fundo os dois caminham juntos, porque quando você tá com uma mente confusa e você escreve, isso fica muito mais organizado. E quando você escreve com o intuito de organizar a sua empresa, isso também caminha de uma forma muito melhor. Eu queria falar mais nesse vídeo, mas fica muito longo, mas se vocês estiverem realmente gostando desse conteúdo, eu falo sobre outras coisas que eu tenho feito além de escrever. Se você ficar por aqui, você vai acompanhando o meu processo, mas quem sabe também vai se inspirando aí para viver o seu. E um beijo e até o próximo vídeo.